Queridos irmãos, muito boa noite. Quero partilhar uma mensagem. Quero falar da pessoa mais preciosa e pura que passou por este mundo. Eu quero falar sobre a preciosa semente que foi plantada na nossa vida, na nossa alma, em nosso espírito, que é a fé preciosa. Nós sabemos que o mundo todo tem fé. A Bíblia diz que uns creem em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia também diz no Salmo 115: Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua verdade, da tua benignidade. Onde estão os ídolos deles? No Salmo 115, nós vemos a Bíblia Sagrada nos mostrando que devemos confiar somente em Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque as nações dirão: aonde está o seu Deus? E nós respondemos: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Deus enviou o seu Filho único para este mundo, com uma promessa. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 17, o verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Deus não suporta ver a sua criação, a sua criatura, se dobrando a um ídolo. Por isso a Bíblia Sagrada nos aconselha a nos voltarmos para Deus, a confiarmos somente em Deus. E Deus trabalhou para isso, para que isso acontecesse nos nossos corações. Ele enviou Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo pela desobediência do homem, todos conhecem. Adão vacilou, pecou, e por causa do vacilo de Adão, o mundo entrou em um marasmo total. A natureza, a humanidade posterior iria sofrer, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é que se faz necessário Jesus Cristo vir a este mundo. Deus então fez uma reunião no Éden, e nesta reunião Deus prometeu mandar o Salvador da humanidade. Ele disse: da semente da mulher nascerá um, o qual pisará a cabeça da serpente. E esse que viria a nascer seria, ao longo do tempo, o seu filho, puro, perfeito, sem pecado. Deus usou profetas para falar sobre a vinda dele. Isaías profetizou em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No tempo da profecia, Jesus nasceu, cresceu entre os judeus. Isaías profetizou também: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros.
e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Praticamente 700 anos depois, Maria foi visitada pelo anjo e o anjo conversou com ela. E o anjo explicou o plano de Deus para ela. E ela prontamente aceitou o plano de Deus na sua vida. E ela carregou no seu ventre a semente de Deus. No tempo certo, Jesus Cristo nasceu. Anjos cantaram nos céus da Judéia, nos céus de Belém, da Judéia, no nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu em uma manjedoura. Acredito que aquela manjedoura era um tipo do coração do ser humano. E esta criança foi crescendo, crescendo, crescendo. No anonimato do mundo, mas diante de Deus, diariamente, Deus o assistia, o seu filho. Ao 8º dia, ele foi circuncidado por um velhinho chamado Simeão. E este velho, quando toma a criança nos seus braços, ele disse: ó Deus, agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a salvação do teu povo, do povo judeu. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 1, verso 11 e 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A promessa passou para o resto do mundo, para o mundo todo. Quando diz lá, portanto, a todos aqueles que o receberem, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje, os filhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Por causa de algo precioso que veio a nós, pelo trabalho precioso e lindo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem plantou a fé preciosa no nosso espírito, em nosso coração, foi o precioso Espírito Santo. Porque está escrito na profecia, Isaías 43, se não me engano, está escrito lá, quem deu crédito à nossa pregação? Ou Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente posso dizer, eu dei crédito à pregação do Evangelho. A fé veio a mim, a fé veio a nós, por ouvirmos a preciosa palavra de Deus. Está escrito no livro de Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é a preciosa semente que veio a nós. Você pode me fazer uma pergunta, pregador, o mundo está cheio de fé? Sim. Mas a fé que veio a nós é a fé espiritual, a fé sobrenatural. A nossa fé está firmada apenas em uma pessoa. E o nome dele é Jesus. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 12, 2,
olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que ele é o autor e consumador da nossa fé? Porque ele veio aqui neste mundo, viveu entre os seres humanos como um ser humano, não se achou nos seus lábios engano, ele operou como um servo de Deus autêntico, honrou seu Pai em todos os tempos, em todos os momentos da sua vida, ele tributou a glória e a honra ao seu Pai. No começo ele não foi muito acreditado quando ele disse ali no deserto: eis que o reino de Deus está entre vós. Alguém olhava para ele e dizia: esse não é o filho da Dona Maria, do finado José? Mas ele continuava pregando a preciosa mensagem. Passou por testes, passou por lutas. Antes dele pregar a primeira mensagem, ele foi ao seu primo para ser batizado, e ele foi batizado no Rio Jordão. E naquele momento, João ouviu a voz do céu que dizia: este é o meu filho em quem tenho prazer. E João viu, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo sai das águas do batismo, eu acredito que João deve ter clamado e dito àquela multidão: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo então foi dirigido, levado para o deserto, para um teste. E Jesus jejuou ali no deserto 40 dias e 40 noites. E no fim do seu jejum, Satanás chega a ele com tentação terrível. A história você já sabe. Jesus Cristo venceu Satanás pela sua palavra. E Satanás ali usou verdades para enganar Jesus, mas nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Jesus Cristo venceu Satanás. E Jesus Cristo, então, sai daquele lugar e começa a operar milagres, criando a fé no coração dos seus seguidores. Jesus não era apenas de palavras. Jesus era de atitude e é de atitude. A sua palavra é poderosa e os sinais que ele operou é poderoso. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu primeiro milagre, ele transformou água em vinho. Curou paralíticos. Curou coxo. O homem da mão mirrada. Curou o servo do centurião de Cafarnaum. Curou aquele homem que estava há 38 anos ali no tanque, esperando o milagre. Um dos principais da sinagoga chamou ele para socorrer a sua filha, que estava enferma, e ele então foi socorrer. Na metade do caminho, uma mulher que tinha gastado o seu dinheiro, certamente com os curandeiros da época, ou com os remédios da época, mas não resolveu, e ela pensava consigo:
Ele vai passar por aqui. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. E ela não podia nem sair na rua. E Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a sua filha. E esta mulher entrou no meio da multidão. E ela conseguiu tocar. Só se faz isto pela fé. E é exatamente sobre a fé que eu estou falando agora. Todos os que chegaram a Deus não foram decepcionados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e ele estava trabalhando para que os seres humanos pudessem crer de maneira forte nele. Mas ainda que a fé seja pequena, ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, o mais importante não é a fé pequena ou grande, mas é o alvo da fé. E o alvo da nossa fé deve ser a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 11 também nos diz sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. E olha que nós esperamos muita coisa e não vemos muita coisa, mas a fé nos prova que vamos alcançar. Eu nunca vi Jesus, mas a minha fé diz que eu verei. A Bíblia diz que hoje eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não recebi ainda a totalidade da minha herança, mas a minha fé diz que vou receber. Romanos 5 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é a mais poderosa ferramenta que temos. Bênçãos armazenadas estão para todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse para o Pai: Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também comigo, para que vejam a glória que tu me deste. E Jesus Cristo disse: Pai, eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Temos fé preciosa em Jesus Cristo, mas se estamos firmes, é porque Jesus Cristo aplicou a sua palavra e a sua fé a nosso favor, porque ele disse: Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo, para que veja a glória que me deste. Por isso Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então vejamos o que a Bíblia diz. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele existe e que é galardoador dos que confiam nele. Que a graça e a paz da parte de Deus continue sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.